Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui ao podcast da Casa de Metal. Eu sou a Patrícia Liberato. Por causa dessas mudanças de São Paulo, tô um pouquinho rouca hoje, mas faz parte. Hoje a gente vai conversar com mais duas mulheres incríveis aqui nesse podcast que é tão especial, viu? Eu vou te convidar para uma conversa que não vai começar em dados. A gente vai falar aqui de pessoas, que é o que a gente quer saber mesmo nesse podcast. E aí, quando a gente fala de protagonismo feminino, muita gente pensa assim em força, em superação, em conquista, em supermulheres, né? Sempre. E, na verdade, existe um lado que nunca aparece, e é por isso que a gente está aqui batendo esse papo, falando com as mulheres das suas escolhas, escolhas difíceis, das suas dúvidas, dos seus silêncios, dos seus medos também, e principalmente do impacto que essas mulheres percebem nas outras pessoas com quem elas trocam as informações. Isso acontece com você e, obviamente, acontece com as nossas convidadas aqui também hoje. Hoje a gente vai falar de mulheres que constroem todo santo dia, como as mulheres que você conhece, pontes. Porque a maior função do ser humano é construir pontes. E dessas mulheres, a história delas, tenho certeza, não vai ser diferente. Só que a gente que é mulher tem sempre uma coisa muito especial, uma coisa mais doce, né? Uma coisa mais maternal, porém firme também, para poder ter esses resultados. E aí, entre indústria e gente, história e futuro, entre desenvolvimento e cuidado, temos aqui duas grandes convidadas. Primeiro, a gente tem a Silvia Toledo, que a gente já recebeu no outro podcast, e ela é responsável aqui pela Casa de Metal também. Bem-vinda, Silvia. Obrigada, mais uma vez aqui, né. Mais um bate-papo gostoso aqui com a gente. E também recebemos de longe a Lucília Soledade. Seja bem-vinda, Lucila. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. É uma alegria estar aqui representando a RHI Magnesita e representando também a transformação que a gente pode causar na vida das mulheres que estão nos muros fora da empresa. Perfeito, é isso mesmo. Eu vou começar falando aqui com a Silvia. Silvia, eu queria saber em que momento você entendeu que cultura não era só expressão, né? Porque muita gente trabalha com esse foco e aí você entendeu que cultura também é transformação, né? Sim, o processo foi um processo longo e ele é um processo muito pessoal, nesse primeiro começo. Quando eu senti transformada pela cultura mesmo, quando ela impactou na minha vida, eu percebi que ela também pode impactar e deve impactar na vida de outras pessoas. Então é uma descoberta da identidade como mulher, há uma descoberta também em diversos pedaços da sua vida. Então, com isso, você consegue se entender, né, e seguir seu caminho, né, e viver numa sociedade melhor. Eu acho que isso faz parte e ele é um agente transformador por causa disso. Eu acho que todas as pessoas têm que ter, entender e ter acesso à cultura que ele transforma. Mas qual foi a memória, sim, o que especificamente te tocou que você falou: "É isso"? Eu acho uma questão de identidade. Quando eu me entendi, porque a gente fica sempre nessa procura e tentar se entender. Então, quando você entende a sua cultura, isso ela te transforma. Então, você se reconhece. Eu acho que foi dessa maneira que eu me reconheci e que eu senti esse poder de transformação. Muito bom. A Casa de Metal nasceu dentro de um ambiente industrial. Só que o que é feito aqui na Casa de Metal é muito especial. O que vocês têm feito aqui é muito especial. É mais sobre gente do que sobre estrutura, na verdade, né? Sim, sim. Aqui é um espaço público que é aberto para as pessoas poderem vir, sentir, entender, conhecer, né? E se sentir acolhido, né? Então a Casa de Metal ela tem essa proposta. E através disso, a gente consegue ter uma melhor comunicação com a sociedade, né. E então a cultura, ela consegue fazer esse papel. E esse papel também, ele precisa das pessoas. Então é uma casa que está aberta para receber as pessoas, para receber o público, passar conhecimento,
oficinas, exposições. Então, tudo é feito com muito carinho, pensado, né, para esse público vir e ter essa troca, né. Então acho que a gente recebe o público e também a gente passa informações para o público, então é uma troca, é algo magnífico, assim. Bom, quando a pessoa entra aqui na Casa de Metal, eu queria saber o que que você quer que ela sinta. Eu, por exemplo, vocês me apresentaram agora há pouco, ah, os espaços, as exposições, enfim, as instalações ali de experiências com artistas plásticos, com, enfim, pessoas ligadas à Casa de Metal. O que que você quer que uma pessoa que não seja um curioso, um jornalista, mas uma pessoa, entre aspas, comum, Uhum. venha sentir na Casa de Metal? Eu acho que ele tem que se sentir acolhido. E outra proposta também é que ele, sinta que ele pode estar em qualquer espaço que ele queira estar, né. E eu acho que a Casa de Metal, ela tem esse papel, desde a parte da arquitetura, quando você chega, é uma arquitetura, que acolhe, é uma arquitetura diferente também, que o público já recebe: "Uau, que espaço legal, ele é todo aberto", enfim. E cada exposição também ela traz essa conexão com o público, né, dessa parte de conhecimento. Então a gente faz essa conexão mesmo entre a arte, a pesquisa, o conhecimento, né, e eu acho que o público vai sair daqui do espaço, entendendo um pouco mais e sentir que ele pode estar, que ele pode fazer a parte profissional dele, enfim, é que toda essa descoberta mesmo, sabe, pessoal. Eu acredito que as pessoas podem sair ou um dia mais feliz, né, um dia de estresse, de trânsito, enfim, nessa cidade que é São Paulo, Caótica. caótica. Então a pessoa vai chegar lá ou às vezes sem nenhuma perspectiva de nada, mas vai relaxar, vai ver um pouco a arte. Eu acho que a arte tem, né, essa questão, ou vai trazer outra informação nova, sabe? Nossa, que legal, não sabia disso. E quando você traz informações, você traz isso, a gente expande a nossa mente, né? Mas tem uma coisa muito especial que você comentou no começo, Hum, sobre identidade. E, por exemplo, o material de exposição que tem lá embaixo, e ali, por exemplo, teve uma parte que você me mostrou, pigmentos que vêm da Ásia, outros que vêm da África, e aí tem uma outra exposição de uma artista plástica mineira. Eu acho que essa questão da geografia, tal, essa identidade que traz, as pessoas acabam, pegando esse acolhimento que você tá falando aqui pra gente nesse podcast. É isso? É juntar essas coisas? sim, é isso mesmo. Acho que você sentiu o que é a nossa proposta. É essa mesma. Porque isso é uma delícia, você fala: "Nossa, então isso é de Minas, olha o sotaque, olha isso aqui da minha casa, tal. Nossa, não sabia que esse pigmento vinha da Europa ou vinha da Ásia, tal". Então, você que puder visitar aqui a Casa de Metal, você que for de São Paulo ou que for de fora de São Paulo e estiver vindo para cá, venha conhecer as exposições, porque elas são incríveis. Tem uma parte ali, eu lembro de um outro dia que nós fizemos o É. podcast e que vocês falaram, por exemplo, da Votorantim. E a minha família é de Sorocaba. E aí, essas coisas todas trazem uma memória afetiva e a gente nem percebe isso, né? Sim, e você, acho que as pessoas, né, precisam entender como a arte e a indústria, a história, essa linha do tempo, elas estão muito conectadas, né. Então tem toda essa evolução, elas andam juntas, assim. Então, é isso, então sempre você vai encontrar alguma referência, né, nesse sentido referente à arte. A arte te acompanha em diversas maneiras. E dentro da indústria também, né, os materiais, enfim, toda essa evolução, tecnologia, eu acho que até muitas vezes a arte ela tá na frente, e aí depois que vem as outras as outras evoluções, assim. Com tudo isso que vocês Hum. trabalham aqui na Casa de Metal e com a sua experiência, você acha que a cultura muda destinos? Sim, ela muda muito destinos. Eh, eu acho que tem que ter um combo aí, cultura, educação, né, possibilidades, enfim, para poder mudar o destino das pessoas, e porque você não vive sozinho. Então, é todo um processo que precisa ser melhor para todos, né. E no final o que todo mundo quer é o básico, todo mundo quer ter a sua vida, a sua família,
sei lá, o seu gosto, as suas coisas ali, no seu dia a dia, porque é isso que as pessoas querem, né, é o simples, O é o simples. básico, né. É isso, então acho que todos merecem, todos nós merecemos isso. Com certeza. Bom, esse é o nosso bate-papo aqui na Casa de Metal. Lucila, você trabalha num lugar que não dá para fugir, assim, não dá para fingir. É relação, é expectativa, é realidade. Me conta da sua experiência, da empresa que você trabalha e do seu cargo. É, tudo se conecta, né? Vocês estavam aqui conversando, falando de história, falando de acesso, falando de possibilidade. E falar do meu trabalho falar, primeiro, é trazer um pouco da desigualdade, porque se não existisse desigualdade social, aqui não estaríamos. Nem a Casa de Metal, a Silvia Toledo falando desse acesso, de permitir, de fazer com que as pessoas sintam, vivam, experimente, tenham vontade e a partir dali mude a perspectiva de vida. Uhum. O meu trabalho é da mesma forma, é dar oportunidade a quem não tem. E é um desafio, né? Porque a gente vai suscitar a vontade no outro. Existe a vontade da empresa, existe a minha missão e o meu propósito, mas existe um público a ser alcançado. Mulheres a serem transformadas, que têm um dia a dia corrido como nós. Filhos, casa, trabalho, correria, roupa para lavar, prato para arrumar. E ainda assim, ter perspectiva de uma vida diferente. É isso que a gente quer oferecer, né? Então, esse é o trabalho que eu desenvolvo há quase 20 anos. É esse trabalho que me faz levantar todos os dias com brilho nos olhos, porque eu acredito na transformação, eu acredito nas novas oportunidades. Quando eu saio de casa também é difícil, porque eu tenho 2 filhos. Então, deixá-los em casa com outras pessoas também mexe com o nosso emocional. Mas eu saio de casa e falo assim, vou ali mudar o mundo. E é isso que me impulsiona. Então, falar sobre esse trabalho é falar do que eu verdadeiramente acredito, com todos os desafios existentes. Mas eu estou no mundo para transformar. E talvez, se todas as pessoas fizessem um pouquinho, a gente conseguiria ter uma sociedade mais justa, de mais igualdade, sem tanta diferença, sem tanta dor, sem tanta tristeza. Mas a gente vai fazendo um pouquinho de cada vez. Muito bom. Me conta mais da empresa que você trabalha, porque você falou que vocês também trabalham com refratários, como os nossos últimos convidados desse podcast. Isso mesmo, a RHI Magnesita é líder de refratários no mundo. Hoje estou situada em Brumado, no interior da Bahia, onde fica a nossa maior unidade de mineração. Mas a gente atende todo o Brasil, né? A gente tem um portfólio muito rico de projetos sociais, um alcance de mais de 30.000 pessoas. A gente trabalha com educação, desenvolvimento de jovem, qualificação profissional, empreendedorismo, mudança nas questões ambientais, um olhar e um cuidado com o meio ambiente. É uma empresa muito séria dentro da nossa diretriz de investimento corporativo comunitário, né? A gente defende que a empresa ela só cresce e ela só se desenvolve se as comunidades também se desenvolverem. Então, eu estou falando de toda a parte interessada da empresa, acionista, colaborador, fornecedor e comunidade. É aquilo ali, né? Para fora da empresa, mas está dentro. É onde o nosso colaborador passa, é onde a estrada está ruim, que às vezes vai impactar, é onde o barulho não existia e passa a existir. Então, a gente precisa minimizar esses impactos. Então, o olhar tem que ser sempre de cuidado. Então, responsabilidade social não pode ser uma opção, né? Não pode ser uma narrativa. Ela precisa ser consistente E efetiva. e efetiva. Porque a gente está lidando com relações de confiança, a gente está lidando com pessoas que têm expectativas e que não tiveram oportunidades. Então, equilibrar isso também é desafiador, mas é possível. E aí, quando foi a primeira vez que você percebeu que responsabilidade social não podia ser só o discurso e tinha que ser efetivo dessa maneira que você está contando pra gente aqui?
Eu acho que não tem uma virada de chave do quando percebi. Eu acho que é uma construção, mas talvez tenha tido um momento de uma decisão que foi tomada e que aquilo ali ia impactar a vida de algumas pessoas. E aquela pessoa que estava à frente da comunidade era eu, levando o nome da empresa, representando essa imagem e essa reputação. Porque a Lucila Soledade é a comunidade dentro da empresa, mas é a empresa dentro da comunidade. Papel É um difícil. papel difícil. Então, você é quem recebe a confiança do outro. E você é quem convence de fora para dentro Sim. e quem leva de dentro para fora. Então, não teve talvez um momento especial, mas quando precisa tomar decisões, é quando eu vejo realmente que a gente precisa conduzir com seriedade. Porque aquilo ali, aquela decisão, está envolvendo um mundo que eu estou representando. E aí, neste momento, teve alguma história de alguém da comunidade, por exemplo, que você conseguiu impactar e mudar, sei lá, alguma decisão diferente, alguma história especial? Porque esse seu papel realmente é difícil, né? O advogado do diabo ali nos 2 pontos é um cabo de guerra, né? É. Tem algumas histórias. Conta. Mas a gente, eu Boa. eu vou falar Resumir. do mais difícil, talvez. Isso foi em 2025. Eu tenho 12 anos de RHI Magnesita, eu faço esse ano 12. Então, existe uma construção mesmo, um elo estruturado, a relação de confiança, um respeito muito grande. Inclusive, ano passado, a gente estava no IBRAM, num congresso grande de mineração, levando uma líder comunitária para falar sobre esse relacionamento. Então, não é discurso, não é vazio, é É prática. concreto, é dia a dia, Uhum. é escutativa, é intencionalidade, é construção ali em conjunto. Mas essa situação específica, a gente falhou tecnicamente nós temos fornos e o sistema de despoeiramento deixou de funcionar. E eu acordei, eu moro também em uma dessas comunidades, e eu acordei com o meu celular corporativo, chovia mensagem, foto, ligações. E a gente trabalha de domingo a domingo, porque quando a gente fala de comunidade, a gente faz. Se eu quero um fórum, se eu quero pessoas participando, eu vou fazer a reunião que horas? À noite, né? Então a gente tá ali o tempo todo disponível. E quando eu recebi essas mensagens, eu falei, meu Deus, e agora? O que a gente faz? De fato, a poeira estava. Chegou na casa das pessoas, o bebê que estava dormindo, a mulher que já tinha limpado a casa, o Nossa. carro que já tinha sido higienizado, estava sujo. Levei o contexto para a alta liderança, nos reunimos e aí a gente está falando também de confiança, né? Dessa interna, das pessoas pararem tudo que está fazendo, que tem também N's demandas no dia para tudo que a gente precisa tomar decisões. Uhum. E fizemos reunião, tomamos decisões, demos cara para a comunidade, marcamos uma reunião, tipo uma audiência pública mesmo, para que todos estivessem ali presentes. Conversamos, demos a cara para bater, falamos onde nós erramos, decisões mais sérias de não depender da ação humana. A partir de agora, tem que ter um sistema onde faltou a função X para alimentar o forno. A partir de agora, isso vai ser travado automaticamente. Sim. Mas o ganho, acho que o diferencial está que ninguém procurou imprensa, ninguém procurou Que bom. o poder público, ninguém foi fazer barulho para fora. Eles vieram primeiro na empresa. Usaram os canais de comunicação, usaram toda a relação de confiança, com toda a dor, com todo o desgaste do contexto para resolver aquela situação. E nós resolvemos a situação da melhor forma. Então, eu trago isso como um ganho de tudo que a gente faz no dia a dia. É para isso que eu estou ali.
né? Problemas e assim, como todo Acontecem, contexto né? nosso, né, Diversos. de vida, a Uhum, gente vai ter problema, mas é como resolver e uhum. A principalmente confiança, a né? gente conseguir manter essa relação estruturada que a gente conseguiu ao longo desses anos. Muito bom. Você falou que trabalha de segunda a segunda, mora em uma das comunidades. E aí eu quero saber, no teu dia a dia, o que que mais te desafia? É a expectativa da empresa, a necessidade real da sua comunidade ou a sua vida pessoal, né? Seus filhos, seu marido, sua casa, seus pais, você como mulher, como é administrar e girar esses pratos todos? Algum pratinho vai cair. Depende do momento para saber qual cai, mas cai. Sim. Eh, E não se culpar por e isso. não se culpar por isso. Existe, acho que toda a potência, toda a força, o posicionamento que a gente consegue também com a nossa maturidade profissional, eh, pessoal também, colocar alguns limites dentro da empresa e dizer até onde você pode ir, conseguir priorizar, sentar com sua liderança e dizer: olha, vamos seguir dessa forma, nessa semana. Isso aqui é fundamental que a gente entregue, nessa Uhum. outra, a gente vai seguir desse jeito, dentro de casa, né? Assim, manter também o relacionamento. Eu sou mãe de um bebê de 3 anos, uma filha de 10, com fases diferentes da vida. Mas a escolha de um parceiro bacana também eu acho que foi muito importante, né, Uhum. então assim, um beijo esposo. Parceiraço de vida, acho que isso é importante também para dividir funções, e dentro da comunidade ir até onde você consegue, mas sempre com verdade, sempre esclarecendo, o que é possível. Aprender o não foi algo, assim, transformador na minha vida. O sim, ele é importante, mas o não, ele vai vir, e vai vir infinitas vezes, mas é a forma como você vai dizer esse não. Nem tudo é possível, tem coisa que é da empresa, tem coisa que não é. Vamos envolver o poder público, asfalto, eu não estou aqui para fazer asfalto, eu vou minerar, mas quer bater na porta da Secretaria de Obras, se a gente tem uma facilidade maior do que uma associação de moradores, vamos lá, eu vou junto com vocês, né. Então, tentar equilibrar, mas pratinhos vão cair sempre, Uhum. reforço, né, e é isso. É essa tentativa diária, né, cada novo dia a gente escolher as batalhas. Boa. Com relação à escutativa, já teve algum momento em que você foi falar com a comunidade e aí você conseguiu mudar alguma coisa radicalmente ou muito importante dentro da empresa? Se eu for com algo pronto, eu não devo estar nesse lugar. Porque eu tô falando, não adianta, eu falo que todo projeto social que deu certo com a minha atuação ali, à frente dessa área, foi construído de forma coletiva. Se a gente fizer de cima para baixo, se a gente fizer de forma impositiva, a gente não está falando de responsabilidade social. Quem sabe a dor são eles. Quem vive o dia a dia de desgaste é quem está ali na ponta. Já fui várias vezes com a ideia montada, pensada, até para chegar aqui eu vim com algo pensado e foi Sim. totalmente reconstruído. Então, acho que uma palavra-chave é flexibilidade. A gente precisa estar flexível às mudanças. E todo dia vai ter uma mudança. É como conduzir, o jeito de conduzir, escutar, deixar as pessoas falarem e a gente construir junto. Eu tenho um projeto, Costurando Amor, virou um programa da empresa, inclusive. Mas, gente, ele deu errado demais no começo. É. É, deu super errado. Pouca adesão,
o formato não era o que agradava a comunidade. Era um corte e costura, mas não era do jeito que aquela Uhum. comunidade tinha. Não era potente para fazer, não era o desenho do que eles realmente queriam. Então a gente foi, voltou, escutou, repaginou e hoje a gente tem uma estrutura completamente diferente, um programa robusto que já está em 6 territórios. Eles Legal. são hoje a mão de obra nossa de brindes Que institucionais. legal. Eles quem fazem os brindes da empresa, as mulheres potentes que não tinham renda, que estavam ali, né, sem um direcionamento, e a gente conseguiu um resultado fantástico. Mas não é da noite para o dia, não é de uma hora para outra. Tem que ser contínuo. E hoje é um programa sustentável, né? Mas entre altos e baixos, trancos e barrancos, muita escuta, muita flexibilidade, vai e vem, volta, repagina, refaz, a gente consegue. Com base nessa história, qual é o maior erro que uma empresa tem naquele momento de fazer o bem para a comunidade? Porque todo mundo quer fazer o bem, mas devem existir erros pontuais que você com certeza ouviu, repaginou, etc., e redirecionou. Isso serve até como um conselho. Eu vou trazer o que eu pontuei aqui agora, que para mim é o erro mais grotesco de relacionamento comunitário, é a imposição, é não escutar quem vive, onde dói a ferida. Sim. Eu não posso chegar com nada absolutamente fechado, montado, Sem entender aquele território, pronto. né? É escuta. Vamos escutar, vamos construir, vamos fazer junto, né? Se vem assim, a tendência é um projeto bonito? Pode até ser. Tem número? Pode até ter também, mas não tem a transformação real. E, gente, eu falo isso assim com muita tranquilidade e certeza. Os projetos sociais da RHI Magnesita transformam vidas. Depoimentos assim fortíssimos, não só em questão de renda, não, mas a saúde de Dona Vera, que tinha um problema no braço e que com a natação, a hidroginástica, ela conseguiu mudar a vida dela, a depressão de Dona Antônia, a vida de fulano, de Joãozinho, que estava envolvido com drogas e com esporte, conseguiu transformar a realidade. Então, não é o número, né? É a intenção. O que é que eu quero por trás? O que é que está por trás daquilo ali? Que vida realmente eu quero impactar? Onde que eu quero chegar, né? Então, às vezes não são os 20.000, mas são 2 daquele projeto que de fato conseguiu pegar aquela oportunidade e olhar para ele de uma forma diferente, abraçar a oportunidade e conduzir ali, repaginar e escrever outra história. Eu sou filha de escola pública. Nasci, cresci numa cidade pequena, Jequié, também na Bahia. Estudava na escola, minha mãe chegava em casa, às vezes sem tarefa, e ela falava: "Você vai estudar?" Eu falava: "Mas não tem atividade, não tem para casa." Ela: "Mas você vai estudar a lição do dia." E eu tinha que sentar, almoçar, sentar e estudar. Achava ela, perdão, mãe, uma bruxa. Pelo amor de Deus, o que é que minha mãe quer me botando para estudar? Quero brincar. Eu quero brincar, eu quero correr, né? Mas foi essa força feminina Sim. que também criou 3 filhos sozinha, mulher, né? Assim, meu pai bebia, era alcoólatra, e ela ali na força do amor, Uhum. criando os 3 filhos, exigia, a gente não entendia, hoje a gente entende, agradece, né? E honra. E é isso, então o resultado vem dessa luta, desse empenho dela com a gente, né. E hoje, como no lugar que eu estou, eu tento levar isso também para as pessoas, Como feminino, né? porque A mulher existe ali já é muito importante, muito, né? mas existe também, e aí é onde às vezes desconforta muito: "Ai, eu nasci assim.
a síndrome da Gabriela. Eu cresci Sim. assim, eu não vou sair desse lugar. Gente, movimenta. Vamos lá. O caminho se faz andando, né? Andando, pega isso aí na Ação, mão né? e muda, transforma, né? Então, assim, a gente também precisa ser esse ponto de desconfortar, de futucar, de mexer e de falar, se movimenta, porque a vida só vai ser diferente se você fizer a sua parte. Perfeito. Você tem uma história palpável de alguém que teve um dedo seu, assim, algum projeto que você fez, alguém que você foi especificamente lá naquela comunidade ajudar ou direcionar com tudo isso que você contou pra gente aqui? Tenho, Hum, vou pedir licença, né, para usar o nome da Beatriz. Beatriz é uma mulher, também mãe de 3 ou 4 filhos. Ela hoje cuida da horta comunitária, um projeto social da RHI Magnesita, um projeto que nasceu de uma demanda também da comunidade, e aí reforçando, né, sobre eh, o que a empresa não deve fazer, que é impor, que é vir de cima para baixo, foi algo que foi desenhado junto com eles. Não existe diagnóstico, não estou sendo contra, tá? As ferramentas são importantes, mas o que sustenta é presença, é conhecimento, e conhecimento a gente só tem através da experiência, do dia a dia, da entrega, da rotina e da constância. de bater na porta, de Tem que estar no entrar na campo, casa de né? Beatriz, de Tem que estar no conhecer a campo. mãe, e tem que estar no campo. De conhecer a história e de olhar e falar assim, esse projeto ele só sobrevive porque essa mulher pega na enxada todo santo dia. E é ela que teve a vida transformada porque ela foi e fez. Porque ela movimentou. A oportunidade foi dada a 30 famílias. Olha, Ela sustentou. Hoje ela produz pimenta para a empresa. Hoje é um dos nossos brindes mais cotados de quem chega Imagina de essa outras pimenta cidades que lá baiana. na delícia. Bahia, cultivada na horta comunitária Pedra Preta, produzida por ela, mas é ela quem está lá na lida, dia a dia, com a enxada na mão. Olha, É toda mulher que quer estar com a enxada na mão. Nem todo homem quer estar com a enxada na mão. Porque é muito mais fácil eu reclamar e pedir e, sabe, do que eu pegar e fazer. Beatriz teve a vida dela transformada porque ela quis, mas com o dedinho nosso que também encorajou, que legal. impulsionou. Que bom. Bom, a gente está aqui falando muito de protagonismo feminino de vocês duas, né? Da sua mãe, enfim, de todas as mulheres, você contou da Beatriz, etc. É, na prática, todas nós temos um tiquinho, né, desse corpo, de mostrar que a gente tem voz, que a gente tem história, tal. Em que momento você, e você também, Silvia, vocês sentiram que vocês precisavam se impor como profissionais? Porque isso ainda é muito necessário, né? A gente ter que se impor e dizer, ó, apesar de eu ser mulher, eu tenho que estar aqui, etc. Até como é que foi isso para vocês? Em que momento da carreira de vocês isso foi necessário? É, o mundo corporativo, pensando nas grandes indústrias, ela é majoritariamente de presença masculina. Isso talvez em todo lugar, eu não vou conseguir aqui percentual, mas é a realidade. Existe hoje uma meta dentro da empresa até de ampliar o número de mulheres na alta liderança. Isso é uma conquista muito grande, está dentro lá do Comitê de Diversidade e Inclusão, enfim. Mas eu acho que a luta de voz, ela ainda existe. Eu acredito que na minha função, não existiu um confronto, mas existiu muito, assim, eu preciso falar, eu tenho que fazer as coisas de uma forma muito coerente para eu conseguir defender isso aqui dentro, porque o social, gente, não é mensurável, não tem resultado visível
Palpável. palpável, não está no resultado da produção, não Uhum. está, Uhum. né? Então, é muito de convencimento. E esse convencer parte da vivência. Então, eu acredito que as conquistas, elas aconteçam muito desse dia a dia e desses resultados que a gente vem mostrando muito mais com presença, até do que do conflito. Mas eu acredito que seja um desafio ainda existente. E você, Silvia? É, eu vejo um pouco dessa mesma maneira que tá aí, principalmente no corporativo, que ainda tem bastante lideranças masculinas, né? E a gente vê pouca liderança feminina mesmo ali representando, mas eu acho que vem aumentando cada vez mais a questão de ocupação desse espaço das mulheres e, e elas ocupam mesmo, tanto em diversas frentes, né? E também falta, eu acho que mais nessa parte de liderança. Então, para você se impor, é bem mais difícil, assim, sabe? Acho que talvez uma promoção de um homem é muito mais fácil, eu vejo isso. Ah, ele foi e mostrou. Agora, você tá lá mostrando 50.000 coisas e é muito mais difícil. Você ter esse olhar das lideranças que você merece também essa promoção, sabe? Não que a outra pessoa não deixe de merecer, mas eu acho que ainda você tem que mostrar muito mais do que um homem, assim. Eu acho que existe um pouco essa diferença, sim, na sociedade, né? É estrutural um pouco, é um pouco costume, enfim. E a gente precisa quebrar, mesmo tendo várias mulheres aí já ocupando várias produções em vários lugares. Mas eu acho que falta esse quebrar isso mesmo. E essa questão que a gente está falando aqui agora, para vocês duas, isso fortaleceu vocês, é nítido, mas teve um momento que cansou, assim, de chegar a ponto e falar: nossa, tô quase jogando a toalha. Porque tem momentos que tem coisas que não são justas. A vida não é justa. Mas Sim. essa questão de, enfim, do sexismo, etc., às vezes cansa um pouco a gente, né? Teve esse momento para vocês? Eu falo muito o que eu penso, independente de quem é essa pessoa, se é um homem, se é uma mulher na liderança, eu tô sempre expressando a minha opinião, assim, ou o meu conhecimento que eu tenho daquele fato, de algum acontecimento. Eu acho que isso é importante. E quando você tem pessoas que te escutam dentro na qual você trabalha, isso modifica, porque a pessoa vai, pensa, reflete, isso vai criando outras possibilidades. Então, isso consegue andar, né. Agora quando você tem uma questão que ninguém te escuta, ninguém fica assim, daí eu acho que é muito difícil, eu acho que daí ou você tem que sair e tentar outras possibilidades, talvez não seja nesse espaço, né, que ali você vai conseguir algo, enfim. Eh, eu sinto essa questão aí ao longo da vida, assim, da minha carreira, eu fui entendendo esses lugares, entendeu. Quando eu não sentia que eu conseguiria isso, eu falava: "Então tá bom, eu Mudou de vou mudar ambiente. de ambiente, porque não tá legal, daqui não vai sair, não adianta". E é uma coisa, igual você falou, lá de cima é isso, é estrutural, e eu não vou conseguir chegar onde eu quero, e não vai dar. Então, foi dessa maneira, assim, que eu fui fazendo, que eu fui seguindo a minha carreira, assim, essa Entendi. parte. E você, Lucila? Ai, eu acho que ainda não cansei. Que bom. Tem os lapsos, né? Hã. Tem Uhum. os momentos e naturais, mas acho que já houve a conquista desse espaço, a confiança também para dentro, onde a voz ela é ouvida, a defesa ela é respeitada. Tem um momento de que você queria que fosse diferente o resultado? Tem. Mas eu tenho que entender também que às vezes vai além do que eu quero enquanto profissional, e eu preciso entender o que a empresa também quer, porque eu estou ali representando a empresa que tem meta, que tem estratégia, que tem é um negócio, né. Então, entender isso também eu acho que foi uma evolução e um nível de maturidade que eu alcancei depois de também
escutar um tanto de feedback nos people cycles da vida, de que assim, calma, respira, né? A gente vai resolver. Então, acho que há uma compreensão também de onde eu estou, do meu papel, mas respeitando a instituição que eu represento. Entendi. Bom, eu sou da comunicação, vejo muita gente de serviços e comércio, e toda vez que a gente vê uma mulher trabalhando na indústria, a gente consegue, a gente imagina que seja uma coisa muito pesada para as mulheres, né? Talvez por causa do tipo de trabalho, etc. O que o trabalho de vocês tem facilitado para as mulheres virem mais para essa área da indústria, principalmente da mineração, etc., para ser um lugar mais acessível, né? Para nós mulheres, mais frentes de trabalho. Uma conquista, e aí algo que vem acontecendo mais de um tempo para cá, é a luta também por esses Uhum. direitos e por esse lugar que precisa ser de todos. Então, as adequações dos espaços de trabalho, elas foram fundamentais para que a mulher pudesse entender que ali também era o lugar dela. E as cotas, talvez, olha, essa vaga é afirmativa para a mulher. Você pode estar aqui na operação, o seu banheiro vai ser separado. Você vai ter, se você for mãe, você pode amamentar, você tem um espaço de amamentação. Você tem sua licença maternidade estendida, então no lugar de 4 meses, você passa a ter 6. Então você pode ficar com seu filho mais tempo. Eu sou dessa transição. Eu tive a Júlia, eu tive 4 meses de licença. Eu tive o Bento, eu tive 6. É uma diferença absurda deixar seu filho com 4, deixar seu filho com 6. Então, eu acredito que as decisões, elas serem mais humanizadas, a mensagem chega para quem é mulher. E ela consegue se ver também ali naquele ambiente. Ainda que em minorias, os programas, os projetos da empresa, eles acabam sendo esse convite, né? E dizer para outras mulheres, assim como nós, que também é possível. Perfeito. E aí, para vocês duas, se vocês pudessem mudar alguma coisa assim dentro da empresa, da cultura, da sociedade, enfim, o que vocês mudariam com o olhar feminino, com o olhar da experiência que vocês têm, para ser melhor para todas as mulheres? Eu penso nessa questão, o olhar feminino, eu acho que ele é muito importante, porque ele é mais abrangente, né? Não que os homens não tenham, mas a maioria das mulheres, ela tá sempre, Mais ela é humanizado. mais humanizado, ela aprendeu desde pequena sabe, a gente isso são de gerações, né? São de gerações, ancestralidade, que a gente tem um olhar desse muito mais apurado, assim, muito mais aberto para tudo, né? E eu acho que os homens, eles precisam também ter esse olhar mais aberto para tudo, Macro. né, mais macro das coisas, e isso impacta muito na vida das pessoas, sabe. Então eu acho que isso você acaba criando uma empatia ao outro, ao próximo, tentar entender o outro, eu acho que é isso muito que a mulher faz, né. E eu acho que isso consegue mudar a vida das pessoas. Então, principalmente em lideranças, né, quando não adianta ter uma mulher líder que faz o mesmo papel que o homem, a mesma visão. Para mim, ela não está fazendo o papel da liderança feminina, infelizmente, porque ela precisa desempenhar o papel da liderança feminina, que é essa motivação, que é essa diferença, esse é o diferencial da liderança, né? Então, quando você vê homens com pensamento mais macros, mas a gente acha muito mais próximo, né, de uma visão feminina. Então, assim, eu acho que a gente precisa disso, esses pensamentos, para a gente poder crescer junto, crescer como sociedade, né. É uma sementinha que acontece com uma pessoa que muda o outro, então assim, isso impacta sim, né, a gente precisa disso, a gente precisa desse olhar aberto para a sociedade em geral. Então, eu acho que eu vou por essa linha. E você, Lucila? Trazendo um pouco mais, assim, para minha realidade, que é lidar com comunidades em situação de vulnerabilidade, pessoas que não têm, às vezes, o que comer.
Importante. que, assim, acho que as pessoas precisam fazer tudo para superar e ter o básico. Isso dói demais, gente. Isso é Uhum. cruel. Cruel. Isso é cruel para Lucila pessoa, não é Uhum. Lucila empresa. É Uhum. Lucila sair com seus filhos e na porta da padaria ter alguém pedindo Comida. comida. E a Júlia Não é, olhar e falar: não é natural, mamãe, né? por favor, vamos fazer alguma coisa. Então, isso para mim é assim, a maior mudança que precisa acontecer. É o Uhum. mínimo, assim, as pessoas precisam ter o mínimo de dignidade, de vida, de sobrevivência. Uhum. Uhum. Então, eu sei que vai além do que nós estamos fazendo. Isso não muda a minha atitude diária, não muda o papel da empresa que está ali no território, que também tem desigualdade. Mas eu acho que são questões maiores, sistema, Uhum. políticas públicas que consigam alcançar a dor. Entendi. Por falar em dor, tem uma coisa que nós mulheres sentimos muito, é a competição entre nós mesmas. Como é que vocês sentem isso dentro da área industrial? Porque eu acho até uma coisa meio cruel também. E é fomentada essa competição, né? Uhum. Como é que funciona isso para vocês? O que vocês veem e qual seria o caminho de redenção disso, né? Bom, é, infelizmente isso existe, né? Ao invés da gente. Ninguém larga a mão de ninguém, a gente precisa mais ter essas vozes, essas frases, né? A gente ter esse reconhecimento. Por isso que eu falei, quando a gente se reconhece, né? A gente vê a luta de uma da outra, que é igual, vamos crescer junto, vamos dar a mão, vamos lá, sabe? Eu acho que precisa disso. Isso precisa estar na nossa mente e dessas gerações que estão vindo aí, para que isso não seja algo eh, que é alimentado, né? Quando vem alguém alimentar, fala: peraí, não, Aqui não. aqui não, sabe? Não vai ter essa inveja, não vai ter isso, não vai ter essas coisas. A gente vai construir juntas. Então eu acho que isso precisa ser mudado Precisa mesmo. ser uma cultura. Tem que ser uma cultura e a gente precisa ter mais essas frases, mais esse entendimento e firme. Ninguém larga a mão de ninguém. Vamos lá, vamos ver como é, o que aconteceu e vamos todo mundo juntas, sabe? Eu acredito nessa cultura aí que é necessária, porque senão vão estar sempre querendo colocar uma contra a outra. Que é muito Isso comum, que é né? muito comum e uma É, galera cai muito fácil Sim. nisso. é exatamente essa visão. Também a nossa atitude frente a uma situação como de eh, De fome. exposição. Eu Uhum, vou te expor, ou eu vou contra você. É como você reage a isso, né? Assim, qual que é a sua atitude diante desse contexto? E toma aqui, você está me tratando difícil, né? E eu vou reagir de uma forma diferente. Eu vou mostrar a essa pessoa, a essa mulher, que eu tô com ela, uhum, que não tem disputa, que não tem conflito, que não tem é, 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 inveja, que cada uma tem o seu lugar, tem o seu papel, tem a sua função. E isso pode e deve ser respeitado. Cada área vai agregar com a outra área e a gente vai alcançar os resultados que a empresa quer, cada um desenvolvendo a sua parte, né, e uhum. fazendo o que tem que ser feito. É muito, vai acontecer, mas é como que você vai lidar com essa situação, talvez seja a mensagem principal de de menos competitividade e mais eu tô segurando a sua mão. Vamos É, junta. vamos. E você acha que isso é uma responsabilidade da empresa hoje? De Ou deveria ser? compartilhada. Hum. Porque eu acho que está muito ligado também à pessoa. Uhum. Por mais que venha como decisões de programas corporativos, eh eh Maria vai fazer. E aí? Às vezes a empresa não tem controle sobre isso. Mas se houve uma situação onde você
compartilhou, é como você vai reagir àquela situação. Muito bem. Bom, a gente está falando aqui das empresas compensarem os impactos, transformar as realidades todas. Dá para crescer, ter lucro e ao mesmo tempo ser justo de verdade, você acha? Ah, dá. Senão, eu nem aqui É. estaria. Não tem um conflito muito grande aí, dá pra gente conseguir equilibrar tudo isso? Dá para equilibrar, mas tem que querer. E as decisões internas, elas precisam ir além de estratégia, elas têm que ser humanizadas também. Então, o resultado financeiro necessário, mas o olhar humano, ele é essencial. Unir isso é totalmente possível e a gente consegue. Eu sou responsável por essa transformação dentro da empresa. Então, se eu deixar de acreditar que é possível, eu vou sair de cena. E os programas, os projetos, os grandes resultados, os depoimentos, as pessoas, as mudanças, as Beatriz, as Marias e os Josés, né, não serão o resultado de tudo que a gente faz. Essa liderança, essa maneira que você fala é incrível e é inspirador pra gente. Mas o que falta ainda na liderança que vocês acham que precisa para a indústria, para o mundo no geral, mas dentro da sua área especificamente? Às vezes é um ponto pequeno, coisas que a gente pode pôr, sei lá, para um CEO, para um curso, né, para alguma graduação, alguma coisa na liderança que ainda falta, que precisa ser padronizado, por exemplo. Responsabilidade social, relacionamento comunitário precisa estar na estratégia da empresa. Da empresa. Ela não tem que ser uma decisão pontual. Porque houve uma crise, eu vou criar um projeto social. Porque houve uma crise, eu vou atender e vou escutar essa comunidade. Isso tem que ser proativo, tem que ser construído, tem que ser pensado lá quando eu vou chegar no território. Eu cheguei no território, eu tenho que ter uma diretriz, eu tenho que ter um plano, eu tenho que ter uma ideia, eu tenho que chegar naquele lugar dizendo assim: eu estou chegando, você é o anfitrião, você está me recebendo, o que é que a gente pode construir junto? Então, isso tem que vir, é estratégia, não é momentâneo. Ok. E a gente está finalizando aqui o nosso bate-papo, que está uma delícia, mas eu queria saber o que a gente pode esperar das próximas gerações e o que a gente pode passar para as próximas gerações dessa cadeia produtiva ou das mulheres no geral. Bom, a cultura, eu acho que ela tem que ser algo contínuo, né? Seguindo um pouco o que você estava falando, ela tem que ser algo contínuo. E as pessoas têm que entender a importância da cultura na vida das pessoas, como ela transforma. E as empresas também têm que entender que ela deve ser sim mantida, ela deve ser sim patrocinada, ela deve ter sim ter incentivos públicos, porque a gente precisa da cultura junto com as demais questões sociais para a gente mudar a nossa sociedade. E falando de Brasil, gente, Brasil a cultura nossa é conhecida mundialmente. Então, se a gente não tiver esse entendimento, a gente tem uma maior festa que a gente faz muito bem feita. Carnaval, entre A outras. gente exporta para o mundo. Exporta para o mundo. Então, assim, a gente consegue fazer, a gente é capaz. E a gente tem. O Brasil é grande. Cada região, cada cantinho é rico em algo cultural. Então, a gente precisa valorizar essas pessoas, precisamos valorizar cada espaço, cada artista, né? Então, é algo que a gente tem o cuidado com isso, né? E para ter esse valor, né? Isso gera economia, sim, né? Esse terceiro setor aí está gerando, ele é importante. Então, a gente tem que ter essa visão que a cultura ela é contínua, ela é essencial, né? E ela é muito importante para o crescimento de um país. Silvia, com tudo isso que você está falando, eu fiquei pensando aqui, você acha que se todas as empresas, indústrias, tiverem um projeto cultural dentro delas, ativando a memória afetiva e a ancestralidade, você consegue trazer a população mais para perto de cada uma das empresas?
Sim, acredito sim. E é um projeto que é construído, né, com o social junto também. Como o que vocês fazem aqui na Casa de Metal, que é muito legal, né? Porque Sim, justamente você ativa lugares, tempos, né, partes da história, arte, enfim, que aquilo ativa uma memória afetiva é. na pessoa e conecta, né? Sim, é todo um estudo, é uma pesquisa, é um trabalho ali que a gente está sendo feito com toda a delicadeza para poder chegar e mudar mesmo essa pessoa. E esse alcance, ele gera novas possibilidades na vida dessa futura geração, Sim. Uhum. né? Assim, eu vejo uma geração totalmente conectada, com Uhum. acesso a todo tipo de tecnologia, informação, mas ao mesmo tempo perdida. Não sabem o que fazer com Exato. tanta informação. Às vezes está no tablet, no celular, assistindo vídeos curtos que Uhum. não ensina, não tem zero aprendizagem. Eu li uma reportagem, Tem inclusive, informação, mas não tem o ensino, né? não Não, tem o ensino, não muito tem. rápido. E aí é rápido, a pessoa se desconecta, não tem mais paciência. Eu tenho uma filha de 10, né? Eu já falei aqui, tenho Uhum. uma menina de 10 anos que é proibida. Tem um tablet com uso de tela controlado Uhum. e que não permitimos os vídeos curtos. Porque tem uma reportagem, né, que tá deixando as pessoas burras. Não vou, né, assim, Uhum. mas as pessoas perdem o interesse da leitura. Você não vê mais o jovem hoje frequentar uma biblioteca, A fazer a informação leitura. não fixa, né? Não Uhum. fixa. É só Então, bombardeio de dopamina o tempo o inteiro. tempo inteiro. Então, essa geração, ela tá se perdendo, onde a oportunidade existe do encontro, Uhum. do acesso, da aprendizagem, ela poderia ser significativa, mas não tem o que é que está por trás, né? Sim. Então, se a gente tem o apoio das grandes empresas, se a gente tem a intenção de projetos culturais que buscam levar outro tipo e outro nível de informação para o jovem, o resultado ele pode ser diferente, Sim. né? Então, acho que o nosso papel é fomentar e não desistir, né, Sim. de projetos culturais, sociais, esportivos, que de fato Impacta, né? impactem a vida dessas pessoas e que por mais que a gente não alcance o total, que a gente consiga ver resultado nos que realmente querem ser transformados. Nós vamos chamar a sua mãe Ah, para ajudar as pessoas a estudarem Soninha! mais e fazer isso, viu? Gente, esse foi o bate-papo incrível aqui com a Silvia, com a Lucila. Espero que você tenha gostado também de todas as experiências que foram passadas aqui, de toda a vivência dessas mulheres incríveis. E eu reforço, se você conhece uma mulher incrível, aproveita e compartilha também o nosso podcast da Casa de Metal para uma de suas amigas, filhas, irmãs, mães, para todo mundo. E para os homens também, porque como a gente disse no começo da conversa, esse podcast é para construir pontes. Então é para a gente justamente poder unir forças, mas trazer e mostrar para você toda a doçura, inteligência, vivência e compartilhar a alma feminina, que é o que a gente está contando aqui. Antes da gente finalizar, como lidar com as variações hormonais dentro do ambiente corporativo, que acho que é o maior problema que a gente enfrenta, né, gente? Como é que vocês fazem no caso de vocês? A gente deveria ter uma licença, né? Licença Sim. Poética. TPM, além da maternidade. Eu tento explicar o processo. Ó, é isso, como eu Estou na falei. TPM. Eu falo o que acontece, o que está acontecendo comigo, tá tendo uma mudança que eu não sei o que que é, eu não tô me entendendo, eu não Se me acontecer conhece, alguma não coisa, me você já reconheço, sabe, né? não me reconheço. É isso, a gente tem que conversar, né, para expor todas as questões e é um momento que a gente está descobrindo também, né, tudo isso. Ai, É a conversa, sem dúvida, e eu vou fazer uma defesa aqui por favor.
do flexible work, gente, que a gente tenha dias de trabalho em casa. A pandemia veio para nos mostrar que é É possível, possível. que a gente entrega, somos Uhum. mulheres e homens também, é para todos, né? Que a gente desenvolve a nossa função, o nosso papel em qualquer lugar. Então, os dias difíceis que a gente, né, que a gente já sabe, que a gente tem a oportunidade de ficar de casa, trabalho de casa, não precisa olhar para a cara de Ninguém. ninguém. Você vai entregar o seu trabalho do mesmo Perfeito. jeito. Então, viva ao flexible work. Maravilhosas. Bom, Lucila Soledade, muito obrigada por ter vindo, por ter batido esse papo delicioso com a gente. Silvia Toledo, obrigada sempre também Obrigada, aqui. Patrícia. Querem deixar um recado, redes sociais, alguma coisa? Fica à vontade, viu? Convidar. Só agradecer, né, essa oportunidade de falar para outras mulheres, de mostrar como que nós somos importantes no mundo, o nosso papel, o nosso coração, a nossa alma, o nosso jeito de fazer, a nossa delicadeza também, a nossa firmeza. A gente consegue fazer as duas coisas. Então, que toda oportunidade seja abraçada, que toda oportunidade seja valorizada e que a gente consiga enxergar a potência que nós temos no mundo e o quanto a gente é capaz de transformar e sermos transformadas. Maravilha. Bom, segue a Casa de Metal no Instagram e no site, acompanha a nossa programação. Estamos com 2 exposições maravilhosas. Maravilhosas, adorei também. Que é Alquimia da Terra, A Origem da Expressão Humana, Jardim Mineral, Geopoéticas da Matéria. E venham conhecer aqui o espaço que a gente está aqui aberto para receber todos vocês. É delicioso. Então, mais uma vez, meu muito obrigada. Esse é o podcast da Casa de Metal. Obrigada a você aqui que curtiu, como eu falei. Por favor, curta, compartilhe, conte para as pessoas. Eu sou a Patrícia Liberato e na próxima a gente se encontra aqui de novo. Até mais.